Olha só, o pacote de corte de gastos e pacotão de nomeações para as agências reguladoras. O presidente Lula escolhe nomes para 14 agências reguladoras. Os indicados serão sabatinados no Senado no ano que vem. Entre os indicados está o mineiro Guilherme Tell Sampaio para a presidência da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Com as nomeações, o governo espera destravar o pacote de corte de gastos. Ontem, Edilene Lopes, ao visitar o presidente Lula em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, recebeu do presidente o apelo para não deixar a proposta desidratar. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia aos nossos ouvintes mais uma vez, bom dia aos debatedores do Conversa de Redação. Pois é, essa ausência do presidente Lula que destrava algumas negociações em momentos cruciais por causa da doença e das cirurgias que ele realizou em função do tombo que levou no banheiro em outubro do ano passado, estão, de certa forma, impactando as negociações aqui em Brasília. A responsabilidade fica maior na mão dos ministros. Há um apelo para que esse corte de gastos seja aprovado, há um apelo principalmente do mercado para que isso aconteça, para que a economia permaneça e fique mais saudável. Então é um problema que o governo federal tem neste momento. O seu principal jogador, o comandante do time, não está em campo aqui em Brasília para poder comandar essas negociações. Em relação ao pacote de indicações também para cargos no governo federal e para cargos de agências reguladoras, como a ANTT, temos a indicação de Guilherme Tell Sampaio, que é mineiro, advogado, já é diretor da ANTT, foi relator de vários projetos importantes das concessões de rodovias em Minas Gerais, BR-040, BR-381, também trechos ferroviários. Ele participou ativamente de todos eles, principalmente fazendo uma leitura do que a iniciativa privada tinha interesse para que essas licitações elas fossem interessantes e não dessem leilão deserto, leilão vazio, como aconteceu várias vezes em relação à BR-381. Ele foi fundamental na negociação, por exemplo, do desmembramento da licitação de concessão da BR-381, que fez com que parte ficasse com o governo federal, a parte mais próxima a Belo Horizonte e o restante com a iniciativa privada. Então é um nome que já mantém uma relação próxima com o governo federal e foi uma indicação do ministro Renan Filho, que é o ministro dos Transportes. Eustáquio, por causa dessa correria que no final do ano é a necessidade de aprovação de projetos que são fundamentais para o governo federal, a indicação desses nomes, ela foi feita agora pelo presidente Lula, mas na verdade as sabatinas que são feitas pelo Senado, elas vão ficar para o ano que vem, porque esses indicados têm que fazer o famoso beijamão, convencer os parlamentares, os 81 senadores, de que eles são nomes de interesse, que não só do presidente da República, mas também do parlamento. Então essa parte fica para o ano que vem. O esforço concentrado agora é para aprovação de projetos de interesse do governo federal e o principal deles é o pacote do corte de gastos. Então o ministro Fernando Haddad que se vire nos 30, junto com Alexandre Padilha, que é o das relações institucionais, porque é uma demanda do presidente Lula, que não está aqui presencialmente para poder negociar com os presidentes da Câmara e do Senado, que foi o que ele fez, o último compromisso dele antes de passar mal e seguir para essas cirurgias em São Paulo. Ô Marcelo da Fonseca, presidências de agências reguladoras também sendo usadas como moeda de troca, né? O toma lá da cá, famosíssimo no Brasil. Bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom dia, amigos do Conversa, bom dia a todos os ouvintes. Mas nem sempre são pessoas que não são técnicas, né? No caso do Guilherme Tell, a gente acompanha, a gente conversa muito com ele, né? Ele fala com bastante jornalistas, dá muitos detalhes. E eu está que as indicações para essas agências muitas vezes passam batido, né? A população acompanha muito a política, né? Os eleitos, Supremo, vários aspectos da política, mas muitas vezes as agências são deixadas de lado, né? E são órgãos fundamentais, porque quando você tem um técnico na frente de uma agência, ela garante que todas as propostas do governo, todos os projetos tenham fluidez, né? Eles saiam do papel e se tornem realidade. Edilene citou, por exemplo, o leilão bem-sucedido da 381, o leilão bem-sucedido da 040, então é fundamental que sejam nomes técnicos. Não quer dizer que um político defendeu esse nome, que ele não é técnico, né? O político pode ter contato com pessoas técnicas dos órgãos, então isso faz muita diferença. Agora, sobre o pacote, Eustáquio, o pacote do Haddad já está desidratado. Né, vamos falar a realidade, esse pacote que desde agosto vem sido prometido, né, ficaram 2 meses pelo menos discutindo internamente, depois falaram que ia divulgar em outubro, jogaram para o final de novembro e esse pacote já está desidratado. Por quê? Porque um dos principais pontos desse pacote, que era o quê? Reduzir os privilégios, né, cortar gasto de verdade, reduzir os super salários. Lembrando que super salário é acima de 44 mil, que é o teto dos servidores. Isso tudo já foi escanteado. A gente viu o presidente do Supremo já falar que não, que essa discussão não é para agora, né? Já falar que não, a gente pode usar as isenções fiscais para negociar esse super salário. Então,
tudo que é mais importante de corte já está escanteado. O que vai ficar nesse projeto agora são algumas ações do Haddad para tentar evitar que o rombo seja maior no ano que vem. É uma pena, porque o país perdeu a oportunidade de realmente mudar, né, um gasto que é injusto e que poderia, né, impactar nas contas públicas. Você também acha, Eduardo, que essa proposta de corte de gastos, esse assunto está tratado já? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Já onde estão os super salários, não vão mexer. Mas eu quero falar mais das agências reguladoras. É preciso conversar com o ouvinte de Itatiaia, lembrar da importância dessas agências. Quando você defende a privatização, como é o meu caso, você entrega para a iniciativa privada, você tem que ter o Estado para regular, para fiscalizar, para acompanhar e para exigir bom funcionamento. Se uma agência funciona bem, ótimo. Se ela funciona mal, danou tudo. A agência que regula, por exemplo, o setor que é o nosso, que de comunicações, a Anatel, eu acho horrorosa. Se não fosse, essas companhias de telefone móvel aí teriam um outro aperto. Se a Anatel funcionasse, senhor Eustáquio Ramos, não haveria essa história de que não é possível impedir um sinal de telefone celular dentro da penitenciária em Minas. Então, olha para você ver, a nomeação sai no momento em que o governo precisa de aprovar seus projetos no Senado, e os indicados, senhor Eustáquio, são todos indicados por senadores, que são os senadores que vão sabatinar. Você acha que alguém vai levar pau nessa sabatina? Ah, vai, com certeza. O cara indica e depois ele reprova o nome que ele indicou. Esse nome é meu, tá bom, e esse aqui é meu. Então, entendeu? Agora, como bem disse o Marcelo da Fonseca, e eu escuto o Marcelo da Fonseca falar nesse Guilherme Tell há uns 10 anos, o Rodrigo Pacheco, que foi o indicou, presidente do Senado, indicou um cara que é do ramo, que fala com a imprensa, que é transparente. Nota 1000. Agora, por exemplo, estou apavorado para saber detalhes da ministra da Saúde, que é uma grande médica. Ela indicou um cara lá para a Anvisa que vai ficar no lugar daquele Torres lá, que peitou até o Bolsonaro na época da pandemia. Então, veja só, eu falei de uma agência que não funciona e eu vou falar de uma, da única, que eu acho que é a única que funciona, de verdade, que eu sou fã, da Anvisa. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu nunca vi uma bola fora da Anvisa. Nossa, Edu, perdão, deixa eu te interromper aqui. Há 2 meses atrás a gente viu a Anvisa autorizar um laboratório no Rio, né? O caso lá dos pacientes foram contaminados com a AIDS. Gente, então assim, a Anvisa... Gente, você não acerta 1000%. Não, mas é uma bola fora muito grave. Não, mas muito grave. Como é que ela podia saber que os caras estavam fazendo aquela mutreta? Ela tinha que fazer o trabalho dela, fiscalizar. Mas fiscalizar como? Marcelo... Ô Marcelo, nós estamos... Tá bom, eu respeito sua opinião. Nós estamos querendo a perfeição. O que a Anvisa faz de esforço para segurar as ondas, para segurar os buracos, é gigantesco. Agora, por exemplo, vai nomear um cara para presidir a Agência Nacional de Mineração. Ah, gente, com 10 fiscais para o Brasil inteiro. Entendeu, tá? Então, eu sei que a política é a arte da negociação, que tudo tem que ser negociado. Mas esse jeito do cara chegar nessas agências me assusta, sabe? E os seus conselhos regionais que indicassem técnicos e tudo. É triste ouvir isso. E você, Silvana Lobo, o que dizer sobre o pacote de corte de gastos? O Lula não está querendo que a proposta não seja desidratada e essas nomeações para as agências reguladoras? Bom dia. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos, bom dia, turma aqui da bancada. Olha, acho que eu já fui muito contemplado em tudo que foi dito, mas o que a gente observa é o seguinte: já que essas sabatinas em tese, né, que vão ser feitas o ano que vem, só o ano que vem no Senado, por que essas indicações precisaram ser feitas agora? Ah, porque agora não vamos deixar desidratar o nosso pacote, vamos ver se a gente... Hoje é dia 17 de dezembro, então o trem é para aprovar rápido, então isso fica parecendo moeda de troca, né? O que dá uma impressão para quem tá ouvindo assim, fala assim, eles botaram esses caras trocando para voto favorável a isso. E de certa forma isso acontece. Então, por mais técnico que o cidadão que é indicado seja, para nós outros que cá estamos olhando isso de fora, a gente fala, tem mutreta nesse trem, é ruim fazer esses negócios de última hora. Por que não deixou para indicar esse trem lá então? Ô Silvana, mas é mais grave. Eu não sei se você reparou, porque não dá tempo de fazer. O Marcelo falou, indicou agora, mas a sabatina é ano que vem. E indicou só para agradar. E outra coisa grave, por exemplo, eu estou me referindo à Anvisa. O mandato do atual presidente acaba sábado. E a votação do substituto será ano que vem. Então, é só mesmo acordo. É aquela palavra chata que eu disse outro dia e que eu vou repetir. Sabe? A arte do negociar, que é própria da política, a gente tem que respeitar,
Ela se confunde muito com chantagem. Ô Edu, aí o mandato acaba sábado, aí até o ano que vem, quando for aprovar o novo, fica um interino, né? Fica alguém que não tinha se escolhido. Agora, o que está acontecendo agora é que o presidente Lula está tendo que dar tudo para o Congresso, para conseguir aprovar algumas coisas. Então está assinando o cheque das emendas, ontem já liberou aí 6 bilhões, parece, e está fazendo todas as indicações. Por quê? Porque sabe que se não fizer isso, o Congresso não aprova o pacote. Acho que ele sabe que ele não governa. Foi o que o Eduardo falou outro dia. Não tem jeito de governar o país se você não fizer isso. Então, por mais bem intencionado que um presidente possa ser, se ele não tiver esse trânsito e fizer essa ajeitação aí, se nem existe essa palavra, para poder governar, é impossível. Você falou do nome semana passada, o governo, a gente fala governo de coalizão. Nós vivemos o semipresidencialismo da chantagem.